O sonho se tornou realidade. A Libertadores fica mais próxima dos Gigantes da Colina e o Vasco retoma negociações com dois atletas que estiveram muito próximos de chegar nos Gigantes da Colina na janela de meio de ano. Bom, a gente também vai falar muito sobre renovação de contrato. O Vasco aí garantindo que vai manter 80% do elenco para o ano que vem. Isso mesmo. Tem a situação aí de Ryan para a gente falar e também de PH. A gente também vai fazer menção aqui à situação de saída de jogador aí do Vasco da Gama. Perfeito? Então, eu peço a você, torcedor cruzmaltino, para colocar atenção, porque a gente também vai falar aqui sobre essa situação da recuperação judicial, porque o departamento jurídico do Vasco está ansioso. E a gente vai te explicar o porquê. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, eu peço a você para se inscrever. Muito obrigado a todos vocês que estão chegando aí no nosso canal. A gente posta vídeo às 10h45 da manhã, 6 horas da tarde e a nossa tradicional live às 21h30. Vamos começar falando aqui sobre o futebol. Pessoal, a Libertadores ficou mais próxima do Vasco. Ontem, oficialmente, foi aberto aí um G7. Isto porque Flamengo e Palmeiras, que matematicamente já estão classificados para a Libertadores do próximo ano, farão a Libertadores, a final da Libertadores agora. Então, assim, abriu um G7. O Vasco tem totais condições aí de brigar por essa vaga. Agora ficou mais concreto e mais real. Para isso, o Vasco tem que vencer a equipe do São Paulo, que é um confronto direto. Depois o Vasco pega o Botafogo. Se der tudo certo, nas duas próximas rodadas, o Vasco já pode estar aí entre os 7 primeiros em breve. E a situação é a seguinte: o Vasco está definido para poder enfrentar a equipe do São Paulo em São Januário, conforme a gente disse ontem, que time que está ganhando não se mexe, né? E o Fernando Diniz só vai colocar o Ryan ali no lugar do Vegete. Mas o time é igual. E o time do Vasco da Gama, aí, pelo menos alguns jogadores vão para essa partida aí felizes, com contratos aí renovados, tá? A gente já tomou conhecimento que o Vasco já tem a renovação de contrato do Ryan apalavrada, agora é oficial. Para tirar o Ryan do Vasco, só pagando multa de 70 milhões de euros, isto porque o Ryan fica no Vasco da Gama pelo menos até o final da Copa do Mundo, está garantido no Gigante. O Vasco, que recentemente recusou uma proposta aí de 25 milhões do Real Betis da Espanha, e o PH, né? O PH que simplesmente aí também vem despertando interesses de outros clubes aí. O Vasco também já deixou encaminhada essa renovação de contrato. Isso é muito importante, porque os atletas do Vasco da Gama se sentem aí valorizados, né? Dois jogadores aí que muito possivelmente vai representar o Vasco da Gama nas próximas Copas do Mundo aí. A gente tomou conhecimento, tá, ontem,
saiu uma notícia que o Leandrinho estava deixando o Vasco da Gama. Agora, é o seguinte, o Vasco recusou a proposta do Dinamo de Kiev, tá? O Vasco pediu o pagamento à vista aí, né? O Dinamo quis simplesmente fazer o parcelamento, então não houve acordo. A situação é que o atleta ele está sendo posto aí em negociação de troca aí com o Alameda do Bruges aí da Bélgica, perfeito, pessoal. E o Vasco da Gama, que tem chamado muito a atenção, tá? Coisa que não acontecia no Vasco há muitos anos, é essa situação aí do Vasco já está pensando no próximo ano, já está fazendo planejamento. A contratação do lateral Sanabria, do lateral esquerdo, que também joga de volante, joga ali na ponta esquerda, está muito próxima desse jogador chegar de graça aqui no Gigante da Colina, tá? O Vasco tem muito interesse aí no jogador, pegou a gente muito de surpresa, porque o Vasco negocia com o jogador Arana, tá? E, assim, o Vasco trazendo dois bons laterais para reforçar muito o seu plantel. Falando aqui sobre o jogador Jefferson Lerma, um jogador que tem sido muito badalado aí nos bastidores dos Gigantes da Colina. A gente tomou conhecimento que o Vasco está esbarrando aí na situação inerente aos salários do jogador. Hoje, o salário do Lerma é totalmente fora da realidade dos Gigantes da Colina, certo? O Vasco fez uma consulta pelo jogador, o jogador ganha 1.800.000 reais, tá? E é um salário que está fora aí das possibilidades do Gigante da Colina. E o Crystal Palace aí, como fez com o Matheus França, né, quer que o Vasco pague o salário integralmente do jogador. Agora, o que pegou a gente de surpresa, agora na parte da manhã, é que o Vasco da Gama está negociando ou renegociando com dois jogadores que tiveram muito próximo de estar, de serem jogadores do Vasco no meio do ano. Cara, e a gente tomou conhecimento aí que o Vasco da Gama pegou a gente também de surpresa, porque a gente sabe que o Vasco tenta a contratação do Nino, o Vasco tenta aí a outros zagueiros, como é a situação do Saldívia, né? E está palavrado com o Vasco. A gente tomou conhecimento hoje, na parte da manhã, que o Léo Duarte, ex-Flamengo, ex-Milan, um jogador que o Vasco tentou, tá? O Vasco negocia, né, a chegada desse atleta. Jogador que está com o vínculo terminando no dia 30 de 6 de 2026 e já poderia assinar um pré-contrato agora em dezembro. O jogador chegaria de graça aqui nos Gigantes da Colina. O Admar gosta muito desse jogador. Esse jogador foi um dos jogadores que ele tentou lá na Turquia. E a gente toma conhecimento que o Vasco refaz essas negociações com o Léo Duarte. Outro jogador aí é o francês, né? Muito bom, o Jonathan Iconé, tá? Que está lá no Paris, né? Não é o Paris Saint-Germain, é o Paris, né? O futebol clube, é o primo pobre lá do PSG. E o Vasco tem interesse de trazer esse jogador, tá? A gente tomou conhecimento que o Admar tenta negociar através aí da persuasão. Por quê? Esse jogador ele esteve muito próximo de acertar com o Vasco na última janela, não acertou por conta dos valores ali dos salários. Parece que o Vasco está chegando a um denominador comum.
para poder trazer esse jogador. Então, são 2 negociações que a gente traz com exclusividade para você, torcedor vascaíno, que estão em curso nesse exato momento. Essa parada do Léo Duarte do Vasco tá muito quente, e de Iconê também, que é um jogador o qual o Admar tem muito carinho. Bom, agradeço aí pela atenção de todos vocês, Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!